Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Salmos 103, 13, 14. Muito bom dia você que está aí, que está nos assistindo, que estava assistindo agora esse devocional do Reverendo Arival, uma palavra boa nessa manhã, e nós estamos aqui ao vivo para falar com você de um tema especial, importante, gostoso para todas as pessoas, porque todos temos lembranças, todos temos de alguma forma uma ligação com o Pai, e eu estou falando especialmente do nosso Pai, que é Deus, e hoje vamos falar desse tema que se comemora no domingo, Dia dos Pais. E você que talvez não esteja mais com seu pai, ou que não teve um bom relacionamento, fica aqui também que a gente vai trazer uma mensagem de esperança para você, porque nós temos que lembrar que nós temos um Deus maravilhoso e que é o perfeito Pai, é o nosso exemplo, nosso amor, nosso socorro, nossa fortaleza para toda hora e não tem mau tempo. Então fica aí, conversa com a gente sobre as suas experiências, né? sobre tudo que você tem essa ligação com o nosso Pai maior, nosso Deus, seu Pai, nosso Pai. E eu quero conversar com o Pedro Cera, dar bom dia para ele também. Pedro, bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal de casa que está nos acompanhando hoje. Como eu sempre digo, sextou com S de se inscreva no canal. Hoje é um dia muito feliz. Sexta-feira nós vamos falar sobre o quê? Como a Lídia já bem falou, sobre paternidade, sobre o Dia dos Pais. Domingo é comemorado o Dia dos Pais em todo o Brasil. E a gente já quer começar a aquecer essa conversa, essas comemorações. Mas como a Lídia falou, é para quem já é pai, para os futuros pais, para quem tá com pai, que tem um pai presente, para quem o pai já partiu. Então é para todo mundo e a gente quer conversar e conhecer um pouquinho melhor você. Então, como conhecer um pouco melhor você? Você contando suas histórias, as suas experiências. A enquete do dia de hoje nós queremos ler e conversar sobre qual que é a sua lembrança mais marcante com o seu pai. Então, qual que é a lembrança mais marcante com o seu pai? O que você tem na sua cabeça com o maior carinho quando você lembra do seu pai? Eu já vou falar a minha, que é a final da Libertadores do Corinthians. Eu estava lá assistindo com o meu pai, eu sou o único filho corintiano, então foi muito especial, foi um momento muito gostoso que eu levo comigo. E vocês? Quais são as lembranças mais marcantes com os seus pais? E hoje o nosso convidado ele é especial demais. Nós temos convidados aqui que a gente admira, né? A gente já trouxe pessoas de várias vertentes, falando sobre vários assuntos. E hoje eu acho que eu tenho certeza. Para mim é uma honra que a pessoa que eu mais admiro veio aqui hoje no programa. Então, não é nenhum pregador totalmente famoso, como a gente fala, mas é o cara que eu mais admiro, é quem eu mais gosto de ouvir falar e que eu sei que é referência mesmo e eu posso atestar. Então, Dia dos Pais é um privilégio, é uma honra. Estamos aqui hoje com o meu pai, o Fernando Cera, o presbítero Fernando Cera, e ele, que hoje não precisa nem de folhinha para ler a apresentação, é claro, né? Ele que é o marido da Lília. Ele é tão... eu admiro tanto ele. Por quê? Porque ele consegue ser o marido de uma mulher maravilhosa que eu admiro demais também, que é a minha mãe. Então, ele que é o marido da Lília, o pai do Fernando, vulgo Fefe, da Amanda e do Pedro, que sou eu. Também, aí eu posso ficar falando, ele é filho do Oswaldo Patita. Então, mas eu posso continuar falando toda a apresentação dele, porque eu tenho tudo de cabeça, mas eu acho uma honra ter ele aqui. Então é um privilégio no Dia dos Pais poder conversar com o presbítero Fernando Cera, o meu pai. E ele também o presbítero Fernando Cera, ele é professor da aula de criação da EBD sobre criação de filhos aqui na igreja. Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre paternidade e criação de filhos. Teve um que ele não foi muito bem, sou eu, mas o resto ele educou direitinho. Então, bom dia, pai. Bom dia, filho. Bem-vindo. Que lindo, gente. Eu tô aqui curtindo esse momento tão gostoso. Como é bom poder viver intensamente esses momentos juntos, né? Bom dia, Fernando. Bom Senhor, dia, Lídia. seja bem-vindo. Obrigado Obrigado por estar aqui. Nosso querido presbítero também, né? Então vamos bater um papo gostoso. Desde já, glória a Deus pela educação que você deu para os seus filhos. Trabalhar do lado do Pedro, a gente percebe a educação e Deus é glorificado nisso. E queremos te perguntar já, dá bom dia, né? Para quem está nos assistindo. Com essa apresentação do Pedro aqui, eu quase me emocionei eu agora, me emocionei, né? Então, eu me emocionei. bom, e mais um da família do Pedro aqui, né? Então apareceu mais um.
E eu sou reconhecido como pai do Pedro, né? Ah, é? Agora eu não sou mais, não é o meu filho, eu sou o pai do Pedro. Olha. Mas bom dia a todos que estão nos assistindo. É um privilégio estarmos aqui hoje para falar desse assunto que acho que é a missão mais importante de um homem é essa missão de ser pai, né? É a missão sublime que Deus nos dá. É de uma grande responsabilidade, mas é também um privilégio, uma alegria muito grande. Muito grande Verdade. E, senhor Fernando, o presbítero, o Pedro comentou que o senhor é professor da EBD de criação de filhos, além de cuidar dos 3 filhos aí, que deve dar um pouco de trabalho, né? Brincadeira. Dá bastante. Como que é dar esse EBD e meio que cuidar, instruir, ensinar algo tão importante que nós temos na vida, que é a palavra de Deus, para os outros filhos, né? Os filhos espirituais, no caso. É verdade. A gente tem aqui uma sala que é uma classe temática, uma classe voltada para famílias, mas especificamente na criação de filhos. É uma sala que eu e a Lília, né, que eu também mando um beijo para minha esposa agora também, né, já que meu filho mandou. É um privilégio também ter uma esposa tão especial, assim, convivendo junto comigo e ajudando também na educação dos nossos filhos. Mas na sala, eu e a Lília, a gente dá a aula é dada em casais. Então, a sala sou eu e a Lília, tem o Salim, que é o outro presbítero, e a Lu, e o Tony, que é outro presbítero, e a Pauli. E é uma bênção, porque, assim, primeiro porque a gente tem... são 3 casais em situações diferentes, assim. O Tony e a Pauli têm os filhos mais novos, o Salim já tem filhos na idade da adolescência, e eu e a Lília já temos filhos maiores, né? Não digo criados, porque a gente vai sempre criar, né? Uma vez pai, você vai cuidar dos seus filhos a vida toda. Vão ser sempre as crianças, né? Vão ser sempre as crianças. E por isso que ela é interessante, essa sala, porque você percebe assim como Deus tem que nos ajudar em todas as fases da nossa vida, principalmente na criação de filhos. Passando desde da infância, adolescência, o quão é importante e quanto a gente necessita dessa orientação de Deus para que a gente possa criar bem os nossos filhos e para que eles possam também refletir também, né, a luz de Jesus na vida deles. É verdade. Isso é uma grande responsabilidade. Exatamente. E assim, você dá aula para as crianças de qual idade? Não é para as crianças, é para os pais. A nossa para os pais? É para os pais. A gente trabalha então, eu falei com os pais. No começo. A gente trabalha com os pais. Então, por isso que eu digo assim, como é importante. Assim, eu não tive esse privilégio de no início, né, da minha vida como pai ter essa orientação tão específica, né, como uma sala como a gente tem agora. A gente estudou agora no primeiro semestre pastoreando o coração do seu filho, né, porque o coração é que procede toda a fonte da vida. E como é que você faz para inclinar o coração do seu filho para o Evangelho? Que acho que essa é a grande vontade de todo pai, o grande desafio, né? E a grande missão da vida. Grande missão da vida. A gente fica óbvio que a gente fica preocupado quando você está criando um filho. Você se preocupa com a provisão, você se preocupa com o que ele vai comer, aonde que ele vai estudar, o que ele vai se formar, com quem que ele vai se relacionar, com quem que ele vai casar. Mas eu acho que a grande missão que um pai tem é exatamente de levar o seu filho a conhecer o Evangelho. Acho que essa é uma missão sublime. E o que a gente busca nessa sala é exatamente isso, é buscar isso. E Lídia, assim, é um privilégio tão grande que você fala assim, mas o que eu tenho lá para levar para os pais, né? A gente leva a experiência, nós não somos pais perfeitos, então, assim, tira isso, né? Então, nós temos uma natureza... Reconhecemos essa natureza e temos esse privilégio. E eu diria assim, a gente comenta lá entre nós, né, que lideramos a classe, que acho que quem mais aprende somos nós mesmos. A gente está aprendendo muito. Então, quando você vai para dar uma aula, é um privilégio, é uma alegria muito grande, porque aquilo que você vai levar é aquilo que você
aprende é o que você traz de retorno. É muito E bom. presbítero, com certeza, o senhor deve ver muitas famílias transformadas, porque a gente sabe que é Sim. Deus que faz, né? E como que é essa experiência de ver famílias transformadas daquilo que Deus faz, que nós não Nós não fazemos? fazemos. E eu acho que acaba sendo um compartilhar, né? Você traz quais são as suas dificuldades, a gente busca isso, e nós temos uma grande orientação que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala muito sobre criação de Uhum. filhos, ela fala muito sobre o nosso relacionamento na família, fala muito do nosso relacionamento marido e mulher. E a gente percebe assim que nós somos uma igreja missionária, né? E acho que a grande missão nossa começa dentro de casa, né? Uma igreja forte, ela é formada por lares fortes, por famílias bem fundamentadas na palavra, e toda a orientação que nós precisamos está lá, está na Bíblia. Que demais, o Pedro, se deixar, eu vou ficar aqui conversando com seu pai o tempo todo, eu não vou deixar Não, você falar. meu pai tinha falado que quando ele começou, né, a paternidade, ele não teve esse privilégio, esses recursos. Aí eu queria saber como é que foi a sua história com a Ai, boa. paternidade. Desde quando é que você virou pai, como é que foi? Tá. Eu fingi que eu não sei, tá? Mas, mas tem coisa que eu não sei. Tem coisa, acho que eu vou falar, você não sabe, não. Mas como é que foi a sua história com a paternidade? Tá. Bom, primeiro assim, que a gente tinha um anseio de formar uma família, né? De ter filhos, e aí a Lília engravidou, a Lília perdeu o primeiro filho, ela engravidou de novo, perdeu o segundo filho, Você tá ela tinha um problema de saúde que a princípio a gente não tinha diagnosticado, e depois veio a fazer um tratamento, mas a gente imaginava que a gente não seria pais, mas a gente tinha uma ideia depois de uma segunda experiência e de uma má formação do feto e não conseguir ter filhos, a gente imaginava que a gente não teria filhos mais, né? Gente, Pedro, isso é uma benção, os três são uma benção. E aí a gente acabou que falou assim, então vamos mudar a nossa vida. E a gente foi embora, e a gente foi morar no interior, a gente foi para Piracicaba, e para ela estudar, e para eu estudar, e para a gente tentar ter uma vida mais tranquila no interior, né? Chegando lá, assim que nós chegamos, a Lília ficou grávida. Nossa. E ela teve uma gravidez de alto risco, porque ela já tinha tido 2 abortos, e aí a gente não poderia, teria que ter todo o cuidado e tal, né? E eu também tive uma apendicite que não foi diagnosticada, que suporou, e eu quase vim a falecer. Nossa. Então a vida tranquila que eu fui ter no interior, ela foi cheia de emoções. Foi uma vida assim bem transformadora. E mais ainda depois que nasceu a Amanda, né? E a Amanda veio. E quando a Amanda veio, eu percebi assim que eu não tinha nenhum tipo de habilidade com filho, nenhuma habilidade do ponto de vista técnico, não tinha nenhum conhecimento. A Lília conhecia já de ajudar a cuidar de sobrinho e tal, mas eu não sabia pegar uma criança, dar um banho, trocar uma fralda. Isso geralmente acontece, né, com os pais. Isso geralmente acontece. E eu confesso assim, Lília, que o início para mim foi assustador, porque você uma vida, né, cuidar dessa parte do cuidado mesmo, né, da provisão, tal, foi muito difícil. Você já era cristão? Você sempre foi cristão? Não sempre fui cristão. Mas nessa eu época conheci, eu me converti quando comecei a namorar a Lília, né? Eu vim para a igreja. Eu vim para a igreja para tirar a Lília da igreja. Ai, que demais! Começamos a namorar, e aí assim que começou a palavra a me confrontar. Olha. E foi né, que bênção, a palavra assim, me alcançou. Eu fui salvo e me converti, e aí começamos a trabalhar na igreja, mas enfim, aí a gente foi para o interior. Mas estou falando isso porque o início a gente tinha uma situação que seria assim de criação num local que nós não tínhamos família, que não tínhamos apoio, e precisava dar conta, né? Precisava dar conta. E
não passou não muito tempo, a Lília engravidou novamente. Depois de 6, 7 meses Nossa, que a Amanda tinha, a Lília tornou a ficar grávida, né? Pela bênção de Deus, e veio o Fernando. E a sequência nossa lá de filhos, ela é bem próxima, né? Então a gente tem a Amanda com 26 hoje, o Fernando com 25 e o Pedro com 23. Uau! Lembrou, hein? Porque no meu aniversário... É bom falar, né? Então, para lembrar agora, porque no meu aniversário desse ano, ele comprou uma vela de 22 anos. Aí eu colocava Chegou um do todo lado. bonitão lá, uma vela de 22 anos. Então, eu tô brincando. Lembrou, Ai, muito bom. Você faz ideia que ele não me perdoa um minuto, né? Não Isso é? o tempo todo. Depois a gente vai falar do perdão, tá? E aí foi isso. Foi uma sequência, assim, para nós bem intensa. O início, assim, da vida com os filhos foi quase que uma linha de produção, porque eu fiquei de 5, 6 anos produzindo mamadeira, trocando filho, e aí aquilo que eu não tinha um conhecimento, me tornei um expert, Tá né? Dominei bem essa condição, né, de pai, de cuidar, de estar junto com a Lília, mas o começo foi desafiador, continuou sendo desafiador. A gente chegava na igreja aqui, num determinado momento, estava assim, o Pedro no Moisés, o Fefe num colo e a Lília trazendo outro filho no outro colo. Então era uma cena bem bonita, que eu gosto muito, que eu lembro muito, assim, com muito carinho. Estou viajando aqui nas histórias. E assim, o que é interessante, presbítero, é que como Deus faz, Ele usa tudo a favor, Romanos 8, 28, tudo a favor. Hoje Ele te deixou passar por situações que você teve que contar com total dependência do Senhor, né? E hoje você ajudar pais, né? Talvez muitos de primeira viagem, né? Que passam pela mesma experiência, e outros já que têm situações mais diversas. Nós temos aqui também pais de filhos que que são especiais, né? E tem o Gepanda, né? Que tem filhos e eles falam como eles são bem tratados aqui, acolhidos, por entenderem da necessidade deles terem uma capacidade vinda de Deus de cuidar um filho especial, que às vezes vai além do que a gente pode imaginar que a gente pode conseguir, né? Então, como Deus usa vocês hoje? Deus de fato nos capacita, assim, Lídia, de uma forma, eu diria até que milagrosa. Quando eu olho assim, como eu era, né, bronco, como eu era, assim, não tinha nenhuma habilidade e não tinha tido nenhuma experiência com criança, e como Deus vai capacitando, e imagino como Deus capacita também quando a gente tem um filho que tem uma necessidade especial, quando vai exigir, né, cada vez mais da gente, mas ao mesmo tempo Deus nos traz um conforto, uma alegria, né? Você colocou aí Romanos 8, que nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Então, assim, Ele prepara tudo, assim, o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem dele. Amém, tá? Então, olha Ele traz a resposta para a gente. Olha só, a gente já está começando com, assim, fica ligado aí que Deus vai falar alguma coisa no seu coração hoje, eu tenho certeza. E, presbítero, qual é a importância, então, desse ministério nas igrejas? Olha, como eu te falei, a família é o cerne da igreja. Então, famílias fortes, elas vão trazer uma igreja forte, né? E família forte não quer dizer que não é uma família que vai ter problema. A família tem problemas. Todas as famílias têm problemas, tá? Você está em casa assistindo, sua família tem problema, a minha casa nós temos problemas. Todas as famílias têm problemas, mas o importante é saber que para os nossos problemas a gente consegue ter uma saída, uma solução, um caminho que é através de Deus, através da palavra dele. Ele nos dá uma orientação, um caminho, e isso é uma certeza para nós muito grande. Tá? Então, eu diria que todas as igrejas precisam investir muito no fortalecimento das famílias. É verdade. É bem como o senhor falou, a palavra de Deus, Jesus Cristo dá solução para tudo, tudo. E você deve estar pensando tudo, e inclusive para a morte, né?
quem passa por essa situação de talvez não ter o pai muito perto, né? Jesus Cristo refez o plano. Nós não fomos temporariamente criados para viver aqui temporariamente, né? Mas para viver eternamente com Ele. Então, como todas as situações, Deus nos traz um conforto, uma força sobrenatural para passarmos as situações e saber que não para aqui, não é, isso aqui é só uma passagem, né? E nós temos esse Pai maior que é Deus, que nos conforta, nos anima, nos dá esperança, nos restitui, Ele arruma várias famílias também, que às vezes com tantos problemas, né? Ele é digno de restaurar. E eu quero perguntar para o Pedro, como que está a nossa participação no chat aí, Pedro? Tá muito legal. Eu queria fazer aqui o comentário da Wanda, que é a nossa A enquete do Wanda! dia, mais uma vez, né? A nossa enquete do dia é: qual é a lembrança mais marcante que você tem com o seu pai? Então responde aqui pra gente, manda no chat qual que é a lembrança mais marcante que você tem, aquela que você guarda com carinho, manda aqui pra gente. A Wanda falou que a dela é quando ela era adolescente e passou por uma situação difícil. E ao invés de criticar Nossa, tá difícil minha leitura hoje. Eu vou comentar de novo. A melhor lembrança do meu pai, eu era adolescente e passei por uma situação difícil. E ao invés de criticar ou ser severo comigo, meu pai me abraçou, chorou comigo e da maneira dele me protegeu. Ele faleceu em 2019, no ano passado, mas essa lembrança continua, né? Então, É verdade. acho bem legal, é muito bom o que a Amanda falou. E participe com a gente. E eu tenho uma pergunta agora pro presbítero Fernando. Porque eu quero... como ele bem disse, ele tem 3 filhos. 3 filhos é bastante. Você não vai perguntar de quem ele gosta mais, né, Pedro? Pelo amor de Deus. A pergunta. Ah, não! Tô brincando. Mas como ser um bom pai quando se tem vários filhos? Como é que faz para dividir a atenção, cuidado, enfim, ao mesmo as broncas para não ser mais rígido com um ou com o outro? Como é que faz? Então, você sabe, né, filho? Assim, cada filho é diferente, né? Cada filho tem um jeito, um estilo, um comportamento. E acho que o que um pai tem que fazer é manifestar amor, né? Manifestar amor para os filhos. É óbvio que, assim, como eles são diferentes, essa manifestação do amor, ela não é uma manifestação padronizada, né? Uhum. Você até porque um é diferente do outro, um é né? diferente Você pode do criar outro. com a mesma Então, educação e personalidade, tem um filho que você tem que ser um pouco mais delicado, tem algum filho que você tem que ser um pouco mais firme, né? Então, assim, casas são 3 estilos completamente diferentes, né? Olha só. Você pega lá, é completamente diferente. A Amanda é mais passional, emoção, o Fefe, ele é engenheiro, ele é racional, ele é todo planejamento. E o Pedro é criativo, ele é alegre, ele é uma pessoa que também mexe com você, assim, na forma como você vai se relacionar. E eles dizem lá em casa muito que o Pedro é muito parecido comigo também, na teimosia, em algumas coisas lá. Então, quando eu e o Pedro começamos a discutir lá em casa, só até sai de perto e fala assim, parece que está falando com o espelho. Olha que legal, é lindo essa identidade. E aí a gente ri também bastante sobre isso, né? Mas para cada um, acho que é uma forma de você tratar, de você manifestar o amor, mas é importante que todos se sintam amados. Acho que isso é o padrão, tá? Que você expresse o seu amor para todos eles da maneira como cada um acaba recebendo isso, né? E eu acho também, Lídia, assim, que a gente também não pode ficar refém de alguns comportamentos também, porque senão você, como pai, assim, você deu um copo para um copo para outro, assim, tem a necessidade de cada um, e a gente procurar atender a necessidade de cada um, mas acho que primeiro tem que... os filhos têm que buscar identificar no pai a autoridade, né? Respeito e o amor. Eu acho que isso também acaba sendo recíproco, né? Essa relação acaba se manifestando das duas formas, né? Do pai para o filho
e do filho com o pai também. E haja sabedoria, né, presbítero? É aí que a gente fala que vem de Deus, né? Porque, imagina, a gente não consegue às vezes nem cuidar da nossa própria, administrar nossas emoções, nosso jeito, nossa personalidade, né? Nosso coração, que a Bíblia fala que é enganoso. Imagina administrar para que o filho se sinta amado, sinta a autoridade do pai, né? E aí você vê de novo a dependência de Deus para que haja essa sabedoria na educação, né? E presbítero, o senhor falando aqui, eu fiquei pensando assim, que como esses momentos juntos, eles nos dão oportunidades de aprofundar esse relacionamento com o pai, que é um relacionamento tão bonito, né? Tanto é que o nosso Deus, ele é chamado de pai na Bíblia, e eu acho interessante essa ligação de Deus, né, do pai com Deus, e queria que você comentasse um pouco nós temos a maior referência, que é essa relação, né? Deus Pai e Deus Filho, né? Que é uma relação exatamente como a gente comentou agora, de autoridade, de obediência, de honra, né? Quando a gente vai lá para Efésios 6, né? Honra teu pai e tua mãe, honra o teu né? pai, obedece o seu pai e a sua mãe, para que te vá bem. É uma promessa, né? E é curioso que nesse versículo ele fala assim, honra os pais, né? Então aí é honrar pai e mãe. Né? Olha. E aí, só que depois, na sequência, você vai falar assim, e pai, não levai os seus filhos à ira, né? Mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse pai aí é a figura masculina, é a figura do pai mesmo, né? A responsabilidade da criação, da orientação, ela é do pai, né? A obediência, a honra é aos pais. Mas a responsabilidade, a orientação é do pai em relação aos seus filhos, né? E da disciplina, que eventualmente você tem que confrontar, tem que dizer não, né? Aí lembra daquele versículo que fala que Deus corrige o filho que ama, né? Exatamente. Olha a comparação como está muito ligada. Exatamente. Né? E o tempo todo, né? Deus nos confronta, fala não, né? E Deus, e a admoestação, que a admoestação é conversar, é a comunhão. É você tocar na consciência. E é o que Deus também faz com a gente. Quando a gente vai buscar Ele, vai ter uma orientação, você também vai, através dessa comunhão, né, desse livre acesso a Deus que a gente tem, através de oração, através dessa busca incessante, é que você vai ter essa oportunidade também de ser admoestado, ser orientado, ser exortado, ser disciplinado, ser corrigido, também agradecer e todas as bênçãos que a gente tem por essa relação com Deus. E sabe o que eu acho interessante? Pedro, eu vou deixar você falar. Sabe o que eu acho interessante? Que para todas as situações que são ligadas de pai, seja o novo pai, seja quem não tem pai, seja o pai espiritual, seja o pai, né, o pai espiritual da igreja, todas as situações Deus nos dá esse suprimento, essa força, né, presbítero? E isso que eu acho lindo de Deus. Então, assim, você que está nos assistindo, pode ter certeza que tem muito de Deus na situação que você vive, ou que você viveu, ou que vai viver ainda para os pais novos, né? E Pedro, fala aí, Pedrinho. Eu tô achando muito legal a participação aqui. A Kézia falou, meu pai era um homem do interior, sem estudo, mas sempre presente e carinhoso, e gostava de contar histórias que ficou em nossas mentes. Partiu com o Senhor em 2019, mas as histórias, todas essas lembranças continuam com toda a família, né? Isso é o mais importante, é o que realmente fica, né? É verdade. Pedro, só fazer uma observação aí, você falou de algo muito interessante, que a Kézia, né, que falou que o pai dela partiu em 2019, e como fica, assim, quando o pai, ele deixa um legado para você, né? Eu sei que, tipo, aconteceu comigo, assim, que eu vi desde crianças a idosos, todos, as faixas etárias, que aprenderam muito com meu pai quando ele partiu, e depois que parte, assim, você vê, né, o que a pessoa deixa, a importância. Eu aprendi muito com meu pai, vou falar
falar das cenas assim que ele tirava dele para dar para o próximo, sabe? Então isso é uma coisa muito de Deus, assim, né? Então, de boas ações, de coisas boas, assim, de uma pessoa que marcou, sabe? Ele podia ter ele tirava dele e dava para o próximo. E isso passa, né? Esses valores, depois que a pessoa partiu, você vê que fica tão firme, tão forte ainda, que você quer passar para os seus filhos. E é um legado mesmo que vem de Deus, né? Não, tudo que a gente tem de bom vem dele. Então, assim, como é importante também lembrar, né, desses momentos marcantes de quem deixou pra gente um legado, né? Obrigada, Kézia, pelo seu comentário. O exemplo realmente arrasta, né? Aí tá todo mundo contando a história aqui, achei legal, vou falar bem rapidinho. O Felipe Rangel falou que a maior lembrança com o pai foi quando ele viajou sozinho com ele e começou a conversar, trocou várias ideias e percebeu que nem não conhecia direito. Então teve esse momento de conversa e percebeu que não conhecia direito, conheceu melhor e pediu oração por ele para que o Senhor alcance o pai dele. Então, todos que estão assistindo, oremos, né? E o último que eu achei também legal aqui é o Ricardo Oliveira, falou que os pais deles faleceram há 10 anos, mas sente falta dos almoços de domingo. Na época ele não dava muito valor, mas agora ele vê como é importante e como a gente fala aqui, né? Não é um programa para a gente ficar triste e tal, de lá para baixo. Não é. É para a gente ficar feliz e grato e que esses almoços de domingo aqui, que provavelmente faz saudade e não tem muita... E na época você não via tanto valor, agora com a sua futura família, com os próximos, você vai construindo, né, esse ambiente todo em volta do Evangelho. Então, eu queria perguntar também para o meu pai, hoje nós vemos que tem muitas crianças, muitos filhos mimados, então eu vejo, tá, pelo menos. Tem, eu vejo também. Cada vez mais. Como é que o pai tem que fazer para não mimar o seu filho? Tá. Eu só queria voltar aqui no comentário que o Pedro fez, mas depois eu volto para o mimar, né? Mas assim, a grande herança que nós temos hoje é exatamente essa, é da lembrança, é de estar junto, né? Você comentou aí do almoço de domingo, que privilégio que nós temos, né? De ter essa convivência, esse almoço de domingo. Mas aí você fala, a pandemia está nos impedindo disso também, né? Mas eu acho que assim, a pandemia também nos deu uma grande oportunidade, de estarmos juntos, né? Eu acho que eu nunca orei tanto com meus filhos como orei agora, nesse período, por conta assim, de a gente estar junto, de a gente estar sentado à mesa, né? Os filhos crescem, eles começam a sair, começam a desgarrar, então você perde essa oportunidade que foi, de uma certa forma, forçada a retomar, né? Mas falando aí em filhos mimados, eu acho que tem, lógico que isso aí tem uma grande responsabilidade do pai. Aquilo que eu falei assim, de quando não ficar refém do filho, é nesse sentido, de você não ter uma criação condicionada através de troca, através de suborno, meio forte isso, né? Mas através de uma relação de behaviorismo que a gente fala, de você condicionar o comportamento do seu filho, né? Então se meu filho fizer isso, eu dou isso, né? Então você trabalhar num sistema de troca com seu filho. Ou então, assim, de inverter os papéis, o filho ter autoridade sobre o pai, né? Então, acho que a gente trabalha muito isso na sala de aula, porque isso é uma grande armadilha que a gente precisa sair dela, né? Uma grande armadilha que a gente precisa sair dela. Nesse livro que do Ted Tripp, ele conta uma experiência que o pai, a cada atitude positiva do filho, ele pegava um papelzinho e colocava dentro de uma cumbuquinha lá, e depois isso ia somando um ponto, uma estrelinha, né? Então o filho escovou os dentes e ganha uma estrelinha, tomou banho, ganha uma estrelinha, fez a lição, ganha uma estrelinha, enfim. E ele vai depois, e aí diante de todas as estrelinhas, ele dava uma recompensa por conta disso. Eu acho que não tem sentido algum isso, né? O filho, ele tem que entender quais são as suas responsabilidades, né? Quais são as suas obrigações também no lar, e aí, uma vez você estabelecendo isso, não tem espaço para mimar filho, né? Não tem espaço para
O filho tem que ser amado, não mimado, né? E tem uma coisa também, eu vi uma pregação do pastor Tiago, que ele fala assim, se você não corrige o seu filho, você não ama verdadeiramente, porque se a Bíblia fala que Deus corrige o filho que ama, né, você não está corrigindo seu filho, você não está amando, de acordo com a Bíblia, não é um amor real, então vale a pena pesar nessa importância da correção, né, presbítero? Disciplinar, corrigir é uma expressão de amor. Isso é o que Provérbios diz, é uma expressão de amor. Se você está chamando, né, seu filho, né, confrontando ele, e o que você está fazendo é com amor, né? Então, quando a gente falou agora aqui de Efésios, né, que fala não irritei os filhos, é evidentemente que eu tenho que ter sabedoria da forma como eu vou disciplinar, da forma como eu vou corrigir, né? Mas eu tenho que, inclusive a gente trabalha isso, né? Como é que eu vou fazer, como é que eu vou exercer esse papel de autoridade sobre meu filho? Então, isso é importante nessa relação para que não tenha nenhum tipo de confusão, né? De desvio aí, de né? Desvio, de caráter. Ô presbítero, agora eu quero te fazer uma pergunta. Como que a gente pode trabalhar a imagem de um pai de uma forma realista? Porque a gente muitas vezes corre o risco de talvez idolatrar meu pai, meu herói, né? E aí como que a gente pode trabalhar o pai como uma referência e não como um ídolo, né? Porque às vezes um pai acaba se tornando um ídolo no nosso coração, né? Eu acho que você falou aí de figuras aí de heróis, né? Se a gente for olhar assim, heróis da Bíblia, né? Abraão, pai da fé, né? Salomão, pai da sabedoria, lá, Davi da coragem. Quando você olha a relação deles na família, cometiam muitos erros. É verdade. Né? E a Bíblia não omite isso para a gente, ela expõe, ela coloca, ela demonstra, né? Eu estou aqui com meu filho, aqui não adianta eu ficar falando algo que também eu não sou exemplo dentro de casa. Sim. Né? Que eu não exerço na minha vida. Então, isso você tem que ter coerência. Você tem que ter coerência na forma como você vai agir. Né? Você tem que ser exemplo. Né? Não tem que ser padrão para outras famílias, mas eu tenho que ser padrão, tem que ser exemplo para os meus filhos. Meus filhos têm que enxergar em mim como é que é o meu relacionamento com a Lília, com a minha esposa, como é que é meu relacionamento com eles, e eles têm que enxergar em mim um padrão, uma referência, mas não idolatrar, porque eu erro bastante. Às vezes eu tenho que pedir perdão para os meus filhos, olha, fiz isso e errei. E que bonita essa atitude de pedir perdão, porque aí o filho aprende, um dia se ele errar, ele vai saber que o perdão de ruim é quando não reconhece, né? Aí eu preciso um agir de Deus aí para reconhecer, né? Então acho que você entender a sua natureza, né? Que a sua natureza é errante e você tem que demonstrar isso para o seu filho. Olha, assim como você, eu também erro. Assim como você, eu também peco. E aí quando eu faço isso, eu tenho que te pedir perdão. Então tem que demonstrar isso, tem que ter humildade, né? E acaba virando uma referência, né? O filho não tem que me idolatrar, ele tem que me ver como um exemplo. Que bênção. Ô Pedro, se você deixar, eu vou ficar conversando com seu pai aqui o tempo inteiro. O papo é muito bom e o convidado também. Aí, ó, demais, é verdade, é verdade. Eu queria saber, a Cristina Bonavides perguntou aqui, você lembra, pai, qual que é o nome do livro que você citou agora? Que é o da... Pastoreando o Coração das Crianças, do Ted Tripp. Ele é fantástico, esse livro, é fantástico. Eu não conhecia, eu precisei ler esse livro para poder ministrar essas aulas, e ele é transformador. Ele é transformador, assim, indico, tá? Vocês têm uma sessão aqui de indicação de livros? De livros, já estou indicando Letícia? esse, tá? Pastoreando o Coração das Crianças, do Ted Tripp. É muito bom, muito que bom ótimo. mesmo. E como a leitura ajuda, né? De livros ajuda na educação de filhos, né? Muito bom. Queria pedir então agora para o meu pai mandar uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, para os pais que estão nos assistindo, para os futuros pais, para aqueles que estão com saudade dos seus pais, também para aqueles que têm alguma relação com paternidade, para todos que nos assistem. Eu acho legal esse de falar também. Pais adotivos. Porque pais que são referência, que
pessoas que dão um bom exemplo de paternidade em casa, acabam também sendo pais para outras pessoas que estão em volta da família. Então, muitas pessoas, agora eu vou puxar a sardinha mais uma vez, tem primos meus que falam, nossa, seu pai é como um pai para mim também. Sim, eu ouvi muito disso também. Muitas pessoas que a gente vê falam, nossa, esse cara também é como um pai para mim, porque ele ajuda toda a família, né? Não fica só dentro da família dele e acaba sendo referência. Então, como é importante, né? Esse exemplo, esse papel mesmo, como isso pode refletir o Evangelho, o Jesus na vida dessas pessoas, né? Então, pai, para todo mundo que está nos acompanhando aí de casa, qual a mensagem que você deixa? Então eu diria isso, assim, primeiro, não desista dos seus filhos, né? Não desista dos seus filhos. Filhos, não desistam dos seus pais, né? Eu acho que você tem que buscar, tem que orar, tem que jejuar. Você tem situações assim de filhos desviados, pais que não estão na fé. Meus pais ainda não são convertidos. E eu tenho que orar por eles, eu tenho que jejuar por eles, eu tenho que chorar por eles, eu tenho que amá-los e eu tenho que confiar e esperar em Deus, né? Então, acho que isso é algo que a gente precisa fazer. Tanto pais quanto filhos, filhos para pais. Aqueles filhos que não têm pais, né? Acho que a gente tem oportunidades também de ter pais espirituais. Muitas oportunidades. Vocês entrevistaram aqui o Teruia. O Teruia é um paizão aqui da igreja. Inclusive, a Letícia deixou um abraço para ele hoje, viu, Teruia? Tá entregue aqui, porque senão eu não ia dormir hoje à noite. Teruia, a Letícia mandou um abraço para você. Mas você tem pais espirituais, né? Quando eu vejo o Pedro discipulando lá os meninos lá que ele acompanha, ele de alguma forma, ele também está como já agindo ali como um amigo, como alguém, mas também como alguém que vai dar uma orientação, né? Porque esse acho que esse é o grande papel de um pai, né? De orientar, de buscar, né? E que Deus possa também, assim, suprir todas as nossas necessidades, né? Encher a gente do seu Santo Espírito para que a gente possa cumprir esse papel, né? E aqueles que eventualmente, nesse período agora, que estão sentindo falta dos pais. Na pandemia também muitos pais partiram. Muitos pais que partiram, né? Que Deus, na sua infinita graça, possa nos dar esse conforto, essa esperança, né? Que a gente pode encontrar com outras pessoas também que podem, não digo substituir, mas que também podem cumprir esse papel de pai em nossas vidas. E ele dá esse consolo. E ele dá esse consolo. É verdade, é verdade. Presbítero, antes de te agradecer a participação, agora eu quero pedir uma coisa. Eu quero pedir para o Pedro deixar uma mensagem especial de Dia dos Pais para o seu pai, Pedro, e para todos os pais que estão assistindo ou vão assistir futuramente, por favor. Então, como eu vi muitas lembranças aqui, que a gente aproveite também essas lembranças no dia a dia, né? Então, que todos os momentos a gente faça com que sejam lembranças agradáveis. Então, se você não dá para o seu pai um pouco mais velho, se você não está com seu pai, manda uma mensagem para ele, liga para ele que esse fim de semana você possa refletir o amor de Cristo com o seu pai e para os futuros pais, que você que não tem uma relação muito boa com seu pai, seja um pai que você gostaria que você tivesse, né? Seja um pai centrado no Evangelho, na Bíblia e que o exemplo também fique para várias gerações. Então, eu queria agradecer meu pai mais uma vez por estar aqui, pela referência que ele é. Então, já feliz Dia dos Pais antecipado aqui ao vivo. Emocionado aqui, obrigado. Ai, que lindo, E gente. deixar um beijão pro meu pai também. Feliz Dia dos Pais pro senhor. Que bênção! Como é o nome do seu pai? Oswaldo. Seu Oswaldo, sinta um abraço nosso aqui da comunicação do Manhã IPP, com muito carinho também, porque esse legado aí, né, é muito importante, muito importante. Um abraço para o seu pai, para todos os pais. E presbítero, muito obrigada. Que papo legal, que gostoso conversar com o senhor. Obrigada mesmo. Eu sinto um pouquinho de pai nos pais, assim, eu creio que isso vem de Deus e agradeço a Deus por isso e pelo senhor ter vindo aqui nesse momento tão especial e que tenha um domingo abençoado com a sua família, com seus filhos e que o Senhor possa continuar sendo usado por Deus, nos educando os outros pais, com os outros filhos espirituais. Que Deus te abençoe muito, presbítero. Obrigada mesmo. Obrigado, Lídia. Muito obrigado. Um privilégio estar aqui e é um privilégio a IPP-TV para alcançar tantas pessoas da forma tão abençoada que tem alcançado. Tá? Muito obrigado mesmo.
Que benção. Obrigado pela Se deixar, presbítero, se deixar, eu fico aqui. Nossa, tá muito gostoso, gente. Tá muito bom mesmo esse sofá que tá conversando. Agora, Pedro, chama aí o que temos agora, vai. Vou deixar O que você nós chamar. temos agora, eu vou chamar. O que nós temos agora? A Tainá vai falar um pouquinho pra gente no nosso Fique Ligado, para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui na igreja. Então, fique ligadinho aí com o recado que a Tainá vai trazer pra gente. Oi, Lídia! O Fique Ligado de hoje vai te lembrar de um importante evento que acontecerá no dia 8 de agosto. É mais uma edição da nossa IPB Live, desta vez em formato de um festival de música com belas canções interpretadas por cantores de vários lugares do Brasil. O IPB Live nasceu com o desejo de proclamar o evangelho da salvação em Cristo Jesus através de um dia completo de louvor e adoração. Por conta do momento que estamos vivendo, este festival será totalmente online e acontecerá das 14 às 22 horas, mas contará com uma ampla participação digital através de links ao vivo e gravações. Esta é mais uma iniciativa da Igreja Presbiteriana do Brasil e a gente agradece por mais uma oportunidade de ouvir bons louvores em nossa casa, né? Tainá Félix, para o Manhã IPP. Vê o marido e pai como uma solução para pastorear a própria família. Isso é verdade. Nesse livro, o autor incentiva os homens a se posicionarem e servirem como líderes espirituais de suas casas. Ser pastor da própria família é a ferramenta primária da qual pastores e líderes da igreja precisam ser para edificar a igreja local, conforme Deus deseja e comunica em sua palavra. Então fica aí a dica do livro do Brian Doyle. E pastores da família, né? E vamos então falar das notícias de hoje, do Dá um Google. Antes das notícias, quero perguntar para o Pedro qual foi o assunto mais buscado no Google dentro dessas 24 horas. Por favor, Pedro. No nosso quadro Dá um Google, que pode rodar a vinheta, Dá um Google. Essa é a nossa queridíssima vinheta do Dá um Google, que nós vamos saber o que está em alta, qual que é a tendência dos assuntos de ontem para hoje. O que eu achei bem legal, primeiro, sempre tem esportes e futebol. Então, quando não é basquete, é futebol. Então, o pessoal quer saber sobre a Champions League. O que é a Champions League? A Liga dos Campeões da Europa. Eu vou falar rapidinho. Ela volta hoje, né? Durante esse tempo de pandemia. Parou, voltou hoje, vai voltar hoje, né? No período da tarde. Então, está todo mundo querendo saber quais são os confrontos, como é que vai acontecer nesse novo esquema, nesse novo formato de pandemia. Então, vai ser como se fosse uma Copa do Mundo, uma competição com só jogos de ida e mata-mata, porque já estava na fase final. E, além disso, os confrontos são City Real Madrid. Eu podia falar todos os times aqui, mas eu sei que vocês já estão por dentro e quem gosta está por dentro e quem não gosta não vai querer saber. Mas uma legal também, legal para nós, né? Não sei para a pessoa. O Burger King, ele está sendo procurado no Google. Todo mundo quer saber sobre o BK lá, a rede de fast foods. Por quê? Registraram o balanço do segundo trimestre e o que aconteceu? Tem um prejuízo, agravou o prejuízo líquido em mil, já estava com um montante negativo de 600 mil e aumentou para... Nossa, eu estou falando tudo errado esses números aqui, gente. O que quer dizer assim? O Burger King está com um prejuízo grande. Tentei falar notícia com dado técnico, mas todo mundo quer saber desse prejuízo, se vai afetar, se vai continuar com o restaurante, se vai parar. Então, todos pesquisaram isso. Esse foi o da Google de hoje. Tanto sobre futebol, o pessoal pesquisou sobre a Champions League, como está todo mundo querendo saber sobre essa dívida, sobre esse montante negativo aí, como é que o Burger King vai fazer para pagar isso aí e se todo mundo vai conseguir continuar comendo lanche.
Muito bom, muito bom. É gostoso de saber, né, o que foi mais buscado no dia de ontem, assim. Todos os dias a gente traz qual foi o assunto mais buscado no Down Google aqui com Google aqui com o Pedro. Olha só, eu acho que deu uma falhadinha no som, aí eu vou falar de novo a dica de leitura de hoje, que é Pastores da Família, do Brian Doyle, né, que raramente uma igreja vê o marido, o pai, vou repetir aqui, como uma solução para pastorear a própria família. E nesse livro o autor incentiva a se posicionarem e servirem como líderes espirituais de sua casa. Ser pastor da família é ferramenta primária da qual pastores e líderes de igreja precisam ser para edificar a igreja local conforme Deus deseja e comunica em sua palavra. Então fica aí a dica de leitura, Pastores da Família, do Brian Doyle. E também eu quero mostrar aqui que estou com ele em mãos, a dica de leitura que o presbítero Fernando falou antes sobre educar filhos. Então, olha, gente, esse livro é primordial de dica de leitura depois da Bíblia para educar filhos. Então, leia aí Pastoreando o Coração da Criança, para todos os pais, para trabalhar o coração de seus filhos, tá bom? Então, fica a dica de leitura aqui do Ted Tripp. Dica de ouro, hein? É irmão do Paul Tripp, né? Essa família é abençoada, hein? Esse negócio. Só leitura maravilhosa. Eu queria também agradecer o pessoal que está participando aqui no chat. Eu estou achando muito legal, ó, ok a transmissão, todo mundo obrigado pela atenção, todos vocês que participaram, quem contou a história com o seu pai, o próprio pai, é muito legal. A gente se conhecer um pouco mais, trocar essa ideia, é muito bom mesmo. Hoje foi um prazer conhecer a história de vocês com os pais, as lembranças mais marcantes. É verdade. E separamos duas notícias muito legais para você hoje. Uma igreja de 1.300 anos é descoberta no monte onde Jesus se transfigurou. Olha que legal. Arqueólogos israelenses na Baixa Galileia, na aldeia de Kfar Kama, descobriram uma igreja que era bizantina e que tem características particulares e revela a presença de cristãos perto do Monte Tabor. Os corredores da igreja eram pavimentados com mosaicos que sobreviveram parcialmente, e é interessante que essa igreja ela tinha uma característica bem particular, que era a existência de 3 locais de oração, quando a maioria das igrejas da época tinham apenas um único local. A recente descoberta revela que havia uma vila cristã estabelecida no local durante o período bizantino, sendo que a localidade fica muito próxima do Monte Tabor, onde Jesus e 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, estiveram enquanto estavam orando no local. Os evangelhos revelam que quando eles estavam orando lá, o rosto de Jesus começou a brilhar e ele se transfigurou, aparecendo os profetas Moisés e Elias ao seu lado, falando com ele. E em seguida, a Bíblia relata que ouviu-se a voz de Deus. Que viagem gostosa no tempo, hein? Muito mais que um fato histórico, que envolve os momentos mais incríveis com o nosso Senhor Jesus Cristo, muito mais quando é um fato assim, né? As fontes dessas informações são dos sites Guia-me, noticias.gospelmais e gospelprime.com.br. Que legal, hein, Pedro? Nossa, muito legal saber, eu adoro, né? Ver toda essa parte da Bíblia com a parte histórica e também ter uma igreja lá. E agora, toda vez que eu leio essa passagem, né, façamos 3 tendas, não sei o quê, Pedro falando, então eu vou lembrar agora dessa notícia aí, ó, Mãe PP fazendo você lembrar da sua leitura bíblica. É verdade, e imagina visitar um lugar desses, né, lá onde Jesus ficou com o rosto brilhando, que coisa linda. Olha só, um assunto que ganhou muita importância na época da pandemia foi sobre a imunidade. E um dos micronutrientes que tem um papel importantíssimo para ter uma boa imunidade é o zinco, que ele é indispensável para o funcionamento adequado do nosso organismo, do organismo humano. Ele atua no sistema imunológico, no processo de divisão celular, no desenvolvimento reprodutivo e no restabelecimento da pele e ferimentos. A deficiência de zinco é uma das doenças nutricionais com maior importância epidemiológica de todos os tempos. A carência
de zinco normalmente está associada a uma indigestão inadequada e estima-se que no Brasil cerca de 20,3% da população apresenta risco de ingestão insuficiente desse micronutriente. Os principais sintomas desse déficit do zinco são anorexia, alterações do paladar, alopecia, diarreia, intolerância à glicose, hipogonadismo e redução da função imune e lesões cutâneas. E aí eu quero dizer para você que eu escolhi essa notícia porque nessa época de pandemia eu escolhi falar sobre o zinco por causa da saúde. Então fica uma dica de saúde aí, visto que 20% dos brasileiros têm essa carência de zinco. Fique atento aí, faça um exame, vê como que está a quantidade de zinco para aumentar a sua imunidade, para terminar de passar por essa pandemia bem. As informações dessa matéria foram do site veja.abril.com.br. Então fica a dica de saúde de hoje. Queria saber, Lídia, então, quem são, eu gosto sempre de saber desse momento, quem são os aniversariantes de hoje, porque como vai chegar o fim de semana, de hoje, de sábado e de domingo, porque a gente relembra para você não deixar de mandar mensagenzinha para o seu irmão, dando parabéns para ele. Então, quais são os aniversariantes, Lídia? Feliz aniversário, um grande abraço para Bruna Luísa da Silva, o Luiz Felipe Gonçalves, a Maria Aparecida Pereira de Castro, o Roberto Gomes e a Simone Alves Pereira, que estão de aniversário hoje, dia 7 de agosto de 2020. Como amanhã não teremos programa e nem domingo, eu vou já mandar um abraço antecipado aqui para os aniversariantes de amanhã, sábado, dia 8 de agosto, que é o Darlan Antônio, feliz aniversário Darlan, o Gabriel Souza da Silva, a Karine Batista Holanda, a Letícia Pedro de Toledo Pisa, Sueli Moles e Silva, o Tiago Pimentel Dias Lopes. Um grande abraço, amanhã é sabadão, hein? Feliz aniversário, que Deus abençoe muito. E domingão, dia 9 de agosto, a Ana Clara estará completando mais um aninho, Ana Clara Afonso de Souza, o André de Castro Augusto, o Danilo Carneiro Moreira, o João Pedro Cremonese e a Mariana Rodrigues Salles. Gente, um grande abraço, que seja um ano aí cheio de novidade de vida, de saúde, de amor e que Deus seja glorificado nesse ano também. Glória a Deus por esses anos todos que passaram, que Ele te deu aí com muitas bênçãos e que sejam muitos para a glória de Deus. Um abraço com carinho da nossa equipe do Manhã EPP, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e também você que não é membro da Igreja Presbiteriana, mas que está nos assistindo e está de aniversário, o nosso grande abraço com muito carinho para você nesse dia tão especial. Lídia, o programa vai ficando por aqui. O programa é de segunda a sexta, mas a nossa programação não para, a nossa programação é 24 horas, continua acompanhando com a gente todo dia, compartilha. E domingo temos os cultos, né? Em todos os horários, sendo transmitidos, e também a inscrição para quem quiser ver presencialmente. Mas também, durante toda a programação do dia de domingo, também temos programas. Sim. Então, fique ligadinho com a gente no sábado inteiro, no domingo inteiro. Temos programas que só vão ao ar no sábado, que são especiais. Então, você tem que ficar ligadinho com a gente 24 horas para que seja um fim de semana abençoado e que a gente esteja junto mesmo que longe. É verdade. Tem uma coisa, antes perguntaram sobre o Pinheirinhos TV, mudou de horário, é depois do programa agora. Houve uma readaptação aí nos horários e agora fica depois do programa Pinheirinhos TV, então chama sua criança aí para assistir, indica o link para quem tem crianças, que tem um conteúdo cristão de qualidade para os seus pequeninos, tá bom? Fiquem com Deus e até segunda-feira, e fique de olho aí na nossa programação, que tem muita coisa boa para você. Fiquem com Deus e feliz Dia dos Pais para todos os pais. Tchau, tchau.